Padre Pio guardou isso em segredo por décadas. Hoje, finalmente será revelado. Existe algo que acontece todas as noites com milhões de pessoas ao redor do mundo, algo tão misterioso que a ciência não consegue explicar completamente. Você já acordou com a sensação de que esteve no mesmo lugar pela 10ª, 20ª, talvez 100ª vez? Aquele corredor escuro, aquela casa antiga, aquela escola do passado, sempre o mesmo cenário, como se sua alma estivesse presa em algum lugar do tempo? Enquanto psicólogos tentam explicar com teorias sobre memória e subconsciente, Padre Pio via algo completamente diferente. Para ele, esses sonhos repetitivos não são apenas atividade cerebral aleatória, são mensagens divinas, avisos espirituais, portas que Deus abre quando nossa mente acordada está ocupada demais para escutar. Pare tudo agora, silencie o telefone, afaste as distrações. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode explicar anos de noites inquietas. Pode revelar o que sua alma tem tentado desesperadamente comunicar, pode finalmente abrir aquela porta que você vê em sonhos, mas nunca consegue atravessar. Talvez você nunca tenha contado para ninguém, mas sei que já aconteceu com você. Aquela sensação estranha ao acordar, como se tivesse viajado para algum lugar real, mas que só existe dentro de você. Pode ser uma casa onde você nunca morou fisicamente, mas que nos sonhos parece sua. Pode ser uma rua que você percorre repetidas vezes, sempre buscando algo que nunca encontra. Pode ser um quarto, uma igreja, uma escola, um corredor sem fim. O cenário muda de pessoa para pessoa, mas a experiência é universal. E aqui está o segredo que Padre Pio revelou, algo que apenas santos com dons místicos conseguem enxergar. Quando um sonho se repete no mesmo cenário, não é sua mente jogando imagens aleatórias, é sua alma gritando, é Deus insistindo. É o céu apontando uma lanterna divina para um canto escuro de sua vida interior que precisa urgentemente ser iluminado, curado, transformado ou entregue nas mãos do Criador. O salmista já sabia disso há 3.000 anos, quando escreveu que o Senhor instrui nosso coração durante a noite. Padre Pio, com seus dons extraordinários de discernimento espiritual e visão mística, confirmou esta verdade de forma impressionante. Durante sua vida, Padre Pio recebeu milhares de pessoas em confissão. Muitas chegavam perturbadas, carregando perguntas silenciosas sobre sonhos que as atormentavam. Ele não apenas ouvia, ele via além das palavras. Com seu dom de ler almas, Padre Pio percebia o que estava acontecendo no mundo espiritual daquela pessoa. E repetidamente observava o mesmo padrão. Pessoas que sonhavam sempre com o mesmo lugar estavam, na verdade, presas espiritualmente em algum ponto de suas vidas. Havia algo não resolvido, não confessado, não perdoado, não curado. O santo capuchinho ensinava que Deus fala quando estamos menos distraídos, e a noite é o momento perfeito para isso. Quando dormimos, as defesas caem, o ego silencia, as máscaras desaparecem. É quando a alma pode finalmente se expressar livremente. Por isso, sonhos recorrentes são tão importantes. Eles não vão embora porque a mensagem ainda não foi recebida, a ferida ainda não foi tratada, a lição ainda não foi aprendida. Agora, preste atenção, porque aqui está algo que pouquíssimas pessoas sabem. Padre Pio explicava que o cenário do sonho não é aleatório. Cada detalhe tem significado simbólico. Uma casa em ruínas representa áreas da alma que precisam de reconstrução espiritual. Um corredor escuro simboliza caminhos na vida onde falta a luz de Deus. Uma rua vazia mostra solidão espiritual ou abandono de práticas religiosas. Um quarto desorganizado revela confusão interior, pecados não confessados, vida espiritual em desordem. Uma escola antiga pode indicar lições não aprendidas. Traumas de formação, feridas da infância ou adolescência que ainda controlam suas decisões adultas. Uma igreja apagada, sem luz, representa fé enfraquecida, relacionamento com Deus que esfriou, vida sacramental abandonada. Padre Pio insistia nisso em suas cartas aos filhos espirituais.
Ele dizia que a mente pode esquecer traumas, pecados, feridas, mas a alma jamais esquece. E quando o cenário insiste em voltar noite após noite, é porque Deus quer purificar aquele território espiritual. Quer entrar naquela sala da sua alma onde você trancou portas. Quer curar o que você tentou enterrar. Quer libertar o que você mantém aprisionado. Deus fala de muitas formas, mas quando não o ouvimos acordados, Ele usa os sonhos. Está escrito no livro de Jó que o Senhor fala 1 e 2 vezes, embora ninguém preste atenção. Ele fala em sonhos, em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando estão dormindo em suas camas. Então ele abre os ouvidos das pessoas e as adverte com visões aterrorizantes para desviá-las de suas más ações. Padre Pio conhecia profundamente as Escrituras e via esta verdade se confirmando diariamente na vida das pessoas. Ele percebia que quando um sonho retorna persistentemente, é um chamado divino urgente à conversão interior. Pode ser um chamado para abandonar um pecado específico que você tem alimentado em segredo. Pode ser um aviso para perdoar alguém que te feriu profundamente. Pode ser uma convocação para mudar radicalmente algum comportamento destrutivo. Pode ser um pedido para enfrentar uma verdade dolorosa que você tem evitado. Pode ser uma ordem para deixar um vício que está destruindo sua vida espiritual. Pode ser um convite para tratar um trauma antigo que ainda sangra por dentro. Pode ser uma necessidade urgente de curar uma relação rompida que está impedindo você de avançar. O próprio Padre Pio teve experiências místicas que confirmaram essa realidade. Durante suas longas noites de oração, ele frequentemente recebia visões e revelações sobre a vida espiritual das pessoas. Via como Deus trabalhava através dos sonhos para alcançar almas endurecidas. Em suas cartas, ele escrevia para seus dirigidos espirituais sobre a importância de prestar atenção aos sonhos recorrentes. Contava que muitas vezes, durante a confissão, o Espírito Santo lhe revelava que a pessoa havia sonhado com algo específico, e aquele sonho era a chave para entender o bloqueio espiritual que ela enfrentava. Padre Pio explicava que o cenário se repete para que você finalmente entre naquela sala da alma, onde Deus deseja operar uma cirurgia espiritual profunda. É como se Deus batesse na mesma porta repetidas vezes, esperando pacientemente que você a abra. Cada vez que o sonho retorna, é outra batida na porta. Deus não desiste facilmente. Ele insiste porque te ama, porque sabe que do outro lado daquela porta está sua libertação, sua cura, sua transformação. Mas atenção para algo crucial que Padre Pio também ensinava. Nem todos os sonhos recorrentes são chamados à conversão. Alguns são avisos de perigo espiritual. Quando um sonho traz sensação constante de ameaça, perseguição, queda, portas que não se abrem, caminhos bloqueados, presença de pessoas estranhas ou ameaçadoras, isso pode ser um alerta divino. Assim como Deus avisou os magos em sonho para não voltarem pelo mesmo caminho, assim como José foi avisado em sonho para fugir para o Egito, Deus continua usando sonhos para proteger seus filhos. Padre Pio dizia com convicção que quando Deus quer proteger, Ele avisa. E às vezes o aviso vem através de um cenário que insiste em aparecer nos seus sonhos. Pode ser aviso sobre uma decisão errada que você está prestes a tomar. Pode ser alerta sobre pessoas que não lhe fazem bem espiritualmente. Pode ser advertência sobre caminhos perigosos que você está considerando seguir. Pode ser prevenção contra tentações específicas que estão se aproximando. Padre Pio também tinha discernimento aguçado sobre batalhas espirituais. Ele mesmo enfrentou ataques demoníacos físicos durante toda a sua vida. As marcas em seu corpo, os estigmas, eram testemunhos visíveis de uma realidade invisível. E ele sabia que o inimigo também atua através dos sonhos. Por isso ensinava que alguns sonhos recorrentes, especialmente os que trazem opressão, medo intenso, confusão, vozes estranhas, sombras ameaçadoras, presença negativa palpável, podem ser resultado de ataque espiritual. Isso não deve gerar pânico, mas vigilância espiritual.
Padre Pio costumava dizer que o demônio fala no sonho quando não consegue falar durante o dia, porque durante o dia você está protegido por suas orações, pela Eucaristia, pelo rosário. Mas à noite, se você dorme sem proteção espiritual, sem oração, sem consagração, deixa brechas abertas. Nesses casos, o sonho repetido é sinal de combate espiritual ativo. A Padre Pio sempre acrescentava uma frase poderosa: onde há combate intenso, a vitória próxima. O inimigo só ataca com tanta insistência quando você está prestes a alcançar algo importante espiritualmente. Agora chegamos a um dos ensinamentos mais profundos de Padre Pio sobre sonhos recorrentes. Muitas pessoas sonham repetidamente com lugares do passado: a casa da infância, a escola antiga, o quarto de quando eram crianças, a rua da juventude, a casa de um familiar já falecido. Para Padre Pio, isso frequentemente indica feridas emocionais não curadas e ressentimentos profundos que precisam de perdão. Deus permite que o sonho retorne para que o coração finalmente perdoe e seja libertado. O santo de Pietrelcina insistia nisso com seus filhos espirituais. Dizia que o perdão é a chave que abre muitas prisões interiores. Quando você sonha repetidamente com pessoas do passado, lugares da infância, situações antigas, é porque sua alma ficou presa naquele tempo, naquela dor, naquela mágoa. Você cresceu fisicamente, envelheceu por fora, mas por dentro permanece aquela criança ferida, aquele adolescente magoado, aquele jovem ressentido. Jesus perguntou aos discípulos de Emaús: "O que vos entristece?" No sonho recorrente, Deus faz a mesma pergunta amorosa: o que ainda te entristece? O que ainda te prende? O que ainda precisa ser curado com meu amor? Padre Pio via isso constantemente. Pessoas que carregavam mágoas de décadas, incapazes de perdoar pais, irmãos, cônjuges, amigos. E essas pessoas frequentemente tinham sonhos recorrentes envolvendo essas mesmas pessoas ou os lugares associados a elas. O santo capuchinho explicava que o cenário representa um capítulo da sua história que precisa ser fechado com amor, com perdão, com misericórdia. Enquanto você mantiver aquele capítulo aberto, sangrando, o sonho vai continuar voltando. É Deus sendo insistente porque te ama. Ele sabe que você não terá paz plena enquanto não perdoar. Sabe que você não avançará espiritualmente enquanto aquela ferida continuar aberta. Por isso, usa os sonhos, usa a linguagem simbólica da noite, usa imagens que tocam diretamente no ponto sensível. E aqui está algo maravilhoso que Padre Pio prometia. Quando você finalmente perdoa, quando libera aquela pessoa, quando entrega aquela dor nas mãos de Deus, o sonho desaparece, simplesmente para de voltar. Porque a mensagem foi recebida, a cura aconteceu, a alma foi libertada daquela prisão temporal. Padre Pio ensinava que a alma pode literalmente ficar presa no tempo. Você conhece pessoas assim, que mesmo com 60, 70 anos, continuam falando de mágoas da infância como se tivessem acontecido ontem? Que não conseguem superar perdas antigas? Que vivem no passado, presas em memórias dolorosas? Espiritualmente, essas almas pararam de crescer em determinado ponto. Continuaram respirando, vivendo, mas interiormente ficaram congeladas naquele momento de dor. E Deus, em sua infinita misericórdia, permite que o sonho retorne para soltar a alma daquele tempo, para que ela possa caminhar novamente. O Salmo 147 diz que o Senhor cura os quebrantados de coração e lhes enfaixa as feridas. Mas para ser curado, você precisa permitir que Deus toque na ferida. E muitas vezes, o sonho recorrente é exatamente o instrumento que Deus usa para fazer você olhar para aquela ferida que você tem tentado ignorar, esconder, negar. Padre Pio também falava sobre algo importantíssimo. Deus usa sonhos recorrentes para conduzir a oração mais profunda. Depois de um sonho significativo que se repete, ele recomendava não simplesmente acordar e esquecer, mas sim meditar sobre o sonho, buscar silêncio, perguntar ao Espírito Santo o significado, anotar as impressões, rezar diante do Santíssimo Sacramento. O santo dizia: se o sonho volta, é porque Deus deseja que você entre em diálogo com ele sobre aquilo. Não é para você ficar apenas curioso ou perturbado. É para você transformar aquilo em oração, levar aquele cenário, aquela sensação, aquela mensagem para diante de Jesus sacramentado e perguntar:
Senhor, o que queres me dizer através disso? O que preciso ver? O que preciso mudar? O que preciso perdoar? O que preciso entregar? Padre Pio vivia em constante comunicação com Deus. Suas noites eram templos silenciosos de oração. E ele ensinava que a noite é o momento em que a alma é moldada mais profundamente, porque ali não há distrações, não há ruídos externos, é só você e Deus. O santo capuchinho explicava que sonhos recorrentes funcionam como professores pacientes. Eles voltam, sempre ensinando a mesma lição, até que, finalmente, você aprende. E quando a lição é acolhida, quando o coração finalmente entende, cura, perdoa, entrega, supera ou obedece à inspiração divina, o sonho cumpriu sua missão. Então, ele desaparece naturalmente. Padre Pio prometia isso com convicção. Dizia que sonhos assim não duram a vida inteira. Cessam quando o propósito deles é alcançado. A verdade liberta até durante o sono. Jesus disse que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Isso se aplica também aos sonhos. Quando você finalmente conhece e acolhe a verdade que Deus está tentando revelar através daquele cenário repetitivo, quando você age de acordo com essa verdade, o sonho perde sua função. É como uma campainha que para de tocar quando você finalmente atende a corta. Agora vem a parte prática, porque Padre Pio não formava teóricos, formava santos. E santos são feitos na prática diária. Conhecimento sem aplicação é entretenimento religioso. Vamos transformar tudo o que você aprendeu em passos concretos. Primeiro, a preparação. Quando você começar a ter sonhos recorrentes, ou se já os tem há tempos, o primeiro passo é reconhecer que isso não é coincidência. Deus está falando. Segundo passo, anote o sonho assim que acordar. Todos os detalhes que lembrar. O cenário, as sensações, as pessoas presentes, as emoções, as cores, os símbolos. Terceiro passo, leve esse registro para a oração. Não tente interpretar sozinho usando lógica humana. Peça ao Espírito Santo que revele o significado. Padre Pio enfatizava que sem a luz do Espírito Santo, corremos o risco de interpretar tudo errado. Quarto passo, examine sua consciência. Pergunte a si mesmo, há alguma área da minha vida que está em desordem? Algum pecado não confessado? Alguma pessoa não perdoada? Alguma ferida não tratada? Alguma verdade que estou evitando? Durante o momento em que você estiver tendo esses sonhos regularmente, assim que acordar, antes de pegar o celular, antes de começar o dia, dedique 5 minutos para agradecer a Deus por estar falando com você. Isso mesmo, agradeça, porque Ele poderia ter te abandonado no seu erro, na sua cegueira, mas escolheu insistir através dos sonhos. Depois, mentalmente ou em voz baixa, diga: Senhor, eu quero entender. Eu quero obedecer, eu quero ser curado. Mostra-me claramente o que preciso fazer. Padre Pio ensinava que essa disponibilidade, essa abertura humilde é fundamental. Deus respeita o livre-arbítrio. Ele bate na porta, mas só entra se você abrir. Durante o dia, carregue a consciência de que você está em processo de revelação divina. Isso vai mudar sua sensibilidade espiritual. Você ficará mais atento aos sinais, às sincronicidades, às palavras que ouve na missa, aos versículos que saltam aos seus olhos, às conversas que parecem responder suas perguntas interiores. Agora, como discernir qual dos significados se aplica ao seu caso específico? Se o sonho recorrente traz uma casa em ruínas, paredes rachadas, teto caindo, isso indica áreas da vida espiritual que precisam de reconstrução urgente. Você sentirá uma sensação de urgência ao acordar, uma tristeza inexplicável, peso no peito. Sua resposta deve ser fazer um exame de consciência profundo e buscar o sacramento da reconciliação. Padre Pio dizia que a confissão é o grande instrumento de reconstrução espiritual. Se o sonho mostra um corredor escuro, sem saída, com você andando sem rumo, isso representa falta de direção espiritual, decisões importantes que você precisa tomar, mas está adiando. Você perceberá confusão mental durante o dia, dificuldade de tomar decisões, ansiedade sobre o futuro.
Sua resposta deve ser: buscar um diretor espiritual, fazer um retiro espiritual, dedicar tempo prolongado de oração pedindo sabedoria. Se o sonho traz pessoas do passado, especialmente aquelas que te feriram, e você acorda com o coração apertado, isso é chamado claro ao perdão. Você sentirá mágoa ressurgindo, lembranças dolorosas, vontade de justificar seu ressentimento. Sua resposta deve ser: perdoar conscientemente, em oração, mesmo sem sentir, mesmo que a pessoa não mereça, porque o perdão liberta primeiro você. Se o sonho traz sensação de perseguição, medo intenso, presença maligna, você acorda suando. Com o coração acelerado, isso pode ser ataque espiritual. Você perceberá também durante o dia pensamentos obsessivos negativos, tentações intensas, desânimo súbito, vontade de abandonar práticas espirituais. Sua resposta deve ser: intensificar a vida de oração, rezar o rosário diariamente, fazer jejum, buscar proteção através de sacramentais como água benta, escapulário, medalha de São Bento. Padre Pio alertava que não devemos ter medo, mas sem nos armarmos espiritualmente. Se o sonho mostra uma igreja vazia, escura, abandonada, e você sente solidão profunda ao acordar, isso revela distanciamento de Deus, frieza espiritual, abandono da vida sacramental. Você perceberá que orações se tornaram mecânicas, que você não sente mais gosto pelas coisas de Deus, que a missa ficou tediosa. Sua resposta deve ser: voltar aos fundamentos da fé, buscar a Eucaristia com frequência renovada, pedir a Deus que reacenda o primeiro amor. Padre Pio recomendava duração específica para essas práticas. Dedique pelo menos 21 dias consecutivos de atenção intensa à vida espiritual quando estiver passando por sonhos recorrentes. 21 dias é o tempo que a alma leva para começar a criar novos padrões espirituais. Durante esses dias, comprometa-se com 3 coisas. Primeiro, missa diária se possível, ou pelo menos 3 vezes na semana. Segundo, rosário completo todos os dias, sem exceção. Terceiro, 15 minutos de oração mental em silêncio, apenas você e Deus, sem palavras prontas, apenas coração aberto. Sobre o local, Padre Pio enfatizava a importância de um canto sagrado na sua casa. Um lugar onde você tem uma imagem de Jesus, uma vela, um terço. Sempre o mesmo lugar, para que aquele espaço físico se torne portal espiritual. Sobre registro, escreva em um caderno dedicado exclusivamente a isso: data, conteúdo do sonho, sensações, insights que vieram na oração. Com o tempo, você verá padrões se formando, verá a progressão, verá como Deus estava falando claramente. Padre Pio alertava sobre um perigo: a procrastinação espiritual. Muitas pessoas reconhecem o chamado de Deus através dos sonhos, mas ficam adiando a resposta. Pensam que podem esperar mais um pouco, que vão fazer isso depois, que não é tão urgente assim. Mas o Santo Capuchinho advertia que quando Deus fala, a resposta deve ser imediata. Cada dia de adiamento é um dia de graça desperdiçada. Para evitar isso, estabeleça ações concretas nas primeiras 24 horas após reconhecer o significado do sonho. Se é perdão, perdoe hoje. Se é confissão, marque hoje. Se é mudança de comportamento, comece hoje. Não dê espaço para o inimigo plantar dúvidas, desculpas, justificativas. Sobre compartilhamento, Padre Pio aconselhava sabedoria. Não saia contando seus sonhos para qualquer pessoa. Nem todo mundo tem maturidade espiritual para entender. Compartilhe apenas com seu confessor, seu diretor espiritual ou pessoas de profunda vida de fé que possam te orientar corretamente. Sobre progressão na prática, Padre Pio ensinava que os sonhos vão mudando conforme você vai respondendo. No começo, podem ser mais perturbadores, mais urgentes, porque Deus precisa chamar sua atenção. Conforme você vai respondendo, obedecendo, curando, os sonhos se tornam mais pacíficos, mais orientadores, menos angustiantes. Isso é sinal de que você está no caminho certo. A frequência também vai diminuindo. De todas as noites, passa para 1 vez por semana, depois 1 vez por mês. Até que finalmente você tem o sonho de encerramento, um sonho onde aquele cenário aparece transformado. A casa em ruínas agora está restaurada. O corredor escuro agora tem luz.
A igreja vazia agora está cheia e iluminada. Esse é o sinal de que a jornada daquela cura específica foi completada. Mas mantenha sempre a vigilância, porque a vida espiritual é dinâmica, não estática. Novas áreas da alma sempre precisam de purificação, e Deus continuará usando todos os meios, incluindo sonhos, para conduzir você à santidade plena. Agora vem o desafio que vai separar os que apenas assistem dos que realmente transformam. Durante os próximos 30 dias, você vai fazer o seguinte. Primeiro, antes de dormir todos os dias, faça esta oração. Senhor Jesus, Tu que instruis meu coração durante a noite, fala comigo através dos meus sonhos. Se há algo que preciso ver, mostra-me. Se há algo que preciso curar, toca na ferida. Se há algo que preciso mudar, dá-me coragem. Eu me entrego totalmente à Tua vontade. Que meus sonhos sejam lugar de encontro contigo, não de tormento. Protege-me de ataques espirituais. Que Teus anjos guardem meu sono. Peço pela intercessão do Padre Pio, que conhecia profundamente os mistérios da vida espiritual. Amém. Segundo, ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, dedique 5 minutos para registrar o que sonhou e agradecer a Deus por estar falando com você. Terceiro, uma vez por semana durante esses 30 dias, faça jejum a pão e água, oferecendo especificamente pela clareza de discernimento sobre o significado dos seus sonhos. As condições para esse desafio são claras. Não pule nenhum dia da oração noturna. Padre Pio dizia que a constância é mais importante que a intensidade. É melhor 5 minutos todos os dias do que 1 hora uma vez por mês. A disciplina espiritual constrói fortaleza interior. Se você falhar um dia, não desista. Não fique se condenando. Simplesmente recomece no dia seguinte com humildade renovada. Deus não está medindo sua perfeição, está avaliando sua perseverança. Ao final dos 30 dias, revise tudo o que você anotou. Você ficará impressionado com a clareza que terá sobre padrões, mensagens, chamados específicos de Deus. E então, tome as decisões concretas que precisam ser tomadas. Perdoe quem precisa ser perdoado. Confesse o que precisa ser confessado. Mude o que precisa ser mudado. Cure o que precisa ser curado. Padre Pio ensinava que o conhecimento de Deus sobre nós exige resposta de nossa parte. Não basta saber, é preciso agir. Feche seus olhos agora e reze comigo. Senhor Jesus, hoje eu descobri que Tu tens falado comigo de forma que eu não entendia. Através de sonhos repetitivos, através de cenários que insistem em voltar, Tu estavas batendo na porta de áreas da minha alma que precisam de Tua luz. Eu confesso que muitas vezes ignorei esses sinais. Achei que eram apenas sonhos sem importância. Mas agora eu sei a verdade. Eu aceito que Tu queres curar, transformar, purificar territórios da minha vida interior. Peço que me dês coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, perdoar o que precisa ser perdoado, confessar o que precisa ser confessado, mudar o que precisa ser mudado. Protege-me de todo ataque espiritual durante meu sono. Que os anjos guardem minha mente e meu coração durante a noite. Que meus sonhos se tornem lugar de revelação divina, não de tormento. Que os cenários que se repetem se tornem portas abertas para a cura profunda. Que eu não apenas conheça essa verdade, mas viva essa verdade. Que eu não seja apenas mais um ouvinte esquecido, mas um praticante transformado. E que através de mim, outras pessoas também descubram que Deus fala durante a noite, que sonhos recorrentes não são coincidência, que o céu está constantemente tentando nos alcançar, nos curar, nos transformar. Peço isso pela intercessão do Padre Pio, que viveu intensamente os mistérios da vida espiritual, que teve visões, revelações, experiências místicas profundas, e que agora intercede por todos nós diante do trono de Deus. Que ele obtenha para mim a graça do discernimento espiritual, da sensibilidade à voz de Deus, da coragem para responder aos chamados divinos. Amém. Que os sonhos que perturbavam se transformem em pontes para o céu. Que os cenários que angustiavam se tornem lugares de cura. Que você nunca mais olhe para um sonho recorrente da mesma forma. E que Padre Pio,
Esse santo extraordinário, que conhecia profundamente os caminhos misteriosos pelos quais Deus conduz as almas, caminha ao seu lado em cada passo desta jornada de descoberta e transformação espiritual. Amém.